Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master, que é aquele profissional que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no podcast de hoje eu vou tirar a seguinte dúvida, Flávia, para eu me tornar um analista de licitação, eu preciso decorar todas as leis? Eu tenho memória ruim, será que eu vou ter dificuldade? Tenho que decorar, tenho que saber todas as leis? Mas antes da gente continuar esse podcast, eu já quero te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo. Assim você me ajuda na divulgação do canal e a trazer conteúdos como esse a pessoas que, assim como você, estão precisando dessas informações. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho. Toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem um aulão ao vivo. Toda terça e quinta, um podcast do Analista de Licitação. Assim você recebe sempre os conteúdos em primeira mão. E vamos falar então um pouquinho sobre a carreira do analista de licitação e esse medo das leis que muitas pessoas que ainda não começaram a trabalhar, que ainda não conhecem a oportunidade, acabam temendo. E eu vou esclarecer e tirar essa dúvida aqui de uma vez por todas, tá? Primeiramente, a licitação, quando a gente fala em licitação, é uma forma, é um procedimento pelo qual o governo ele precisa executar aquelas etapas quando ele vai comprar produtos, contratar serviços, executar obras, né? E o analista de licitação é o profissional que domina a participação nessas licitações com segurança, com conhecimento e com resultado. E assim, esse analista que tem esse conhecimento, ele fatura acima de R$ 10.000 por mês, utilizando as técnicas certas, trazendo resultado para as empresas que ele representa e também para a sua carreira, tá? E o ramo da licitação, ele é um ramo que ele está dentro do direito administrativo, porém, ele não é exclusivo para advogados, muito pelo contrário. Eu sempre falo aqui que para você se tornar um analista master de licitações, você não precisa ser advogado, porque não é o diploma da faculdade de direito que vai fazer com que você tenha êxito nessas participações. O que faz com que você tenha êxito é o conhecimento do analista de licitação, do analista master, o GPS do analista master, né? Que ele é sempre baseado em 3 rotas: entender a rota do analista, o seu passo a passo, entender a rota do comprador e entender direito administrativo para leigos. Não precisa fazer faculdade de direito, mas buscar um método que te prepare para uma base mínima que você tem que saber, para no momento que você for analisar ali os editais, você não ter nenhum tipo de dificuldade, não ter nenhum tipo de limitação. Aqui dentro da nossa turma de alunos, a gente trabalha com uma forma simplificada, sem juridiquês, né, traduzindo tudo aquilo lá, para que o aluno tenha sucesso, tenha resultado e consiga ter maestria no momento que ele vai atuar ali na área das licitações. E sobre a legislação, então sim, nós temos uma série de legislações que regem o tema das licitações, porém, você não tem que decorar a legislação, né? Você não tem que saber todas as legislações. Você tem que saber onde buscar informação e que essa fonte onde você vai buscar essa informação seja uma fonte segura para você trabalhar. Então, por exemplo, quando você vai buscar um método que te capacite para ser um analista de licitação, um analista master de licitação, aqui eu tenho o meu método, né, de analista master de licitação, onde a gente forma os tubarões, que são os analistas de elite, que faturam acima de R$ 10.000 por mês. E lá, nenhum aluno meu tem que decorar a lei, mas ele sabe onde buscar essa informação. Por exemplo, dentro da metodologia, a gente criou uma rota traduzida da legislação. O que isso significa? A gente transformou em uma linguagem simplificada, acessível, que qualquer pessoa consegue entender, acompanhar e implementar as técnicas sem ter que ficar decorando legislação. Então, não é decorar a legislação, é você ter uma metodologia que te dê essa rota mastigada numa linguagem acessível, numa linguagem sem juridiquês, sem dificuldades, né? Que qualquer pessoa consegue compreender, qualquer pré-adolescente consegue compreender, qualquer pessoa, independentemente da idade, consegue aprender, consegue aplicar. E em cima disso, essa metodologia, além de te dar essa rota simplificada, te traz também busque uma metodologia que traga uma técnica de retenção de conteúdo. Então, aqui dentro, com os meus alunos, dentro do meu método, a gente trabalha com
a rota simplificada, isso é, uma linguagem acessível, facilitada, sem juridiquês, a rota traduzida da legislação, onde a gente transforma a legislação em um método para que, de forma intuitiva, o aluno ele vá cada vez mais se familiarizando, compreendendo a matéria, né, dentro da didática, dentro da metodologia. E, além disso, também a gente trabalha com a técnica dos mapas mentais, do mapeamento mental, que nada mais é que uma técnica de retenção de conteúdo, porque de nada adianta você buscar um método onde o professor não entenda sobre o processo de conhecimento e simplesmente despeje as informações em cima de você e espere que você sozinho vá conseguir implementar, tá? Então, nesse momento, como é que vai funcionar? Essa metodologia, além de trazer a rota, né, mastigada, ela também traz a rota mapeada. Então, a tecnologia dos mapas mentais, ela faz com que, depois que o aluno passa pelas aulas, ele consegue ali dentro dos mapas mentais lembrar de tudo que foi falado na aula, na aula, e assim ele tem uma forma muito mais rápida e mais ágil, mais célere, de quando ele necessitar buscar aquela informação, ele já sabe onde aquela informação está. Então, você não precisa decorar a lei, você precisa ter um lugar, uma fonte segura, onde você busque essas informações, para que no momento que você necessite dessas informações, você consiga ali aplicar de forma intuitiva, de forma segura, com o conhecimento certo, tá? Então, isso daqui é um dos mitos, né? Que eu não tenho boa memória, vou ter que decorar a legislação, não. Por isso que você não precisa ser advogado, e mesmo quem é advogado e que trabalha na área, não decora todas as legislações, não tem como decorar todas as legislações, você precisa saber onde buscar informação, para você não ter problema de uma interpretação errada, de uma falta de conhecimento, e que poderia prejudicar a empresa que você está ali representando, participando da licitação, no momento que você mais precisa, porque quando você vai para o campo de batalha, quando você vai participar das licitações e os problemas surgirem, né? Se você já está com o GPS aí na lista de licitação, você já passou pela rota, já passou pelo processo, tem os mapas mentais, isso vai fazer com que você saiba exatamente onde as informações estão, as informações que você necessite. E se você precisar fazer uma consulta ali na legislação na hora, você vai ter esse know-how, né, para fazer essa consulta, para ir lá pesquisar ali algum artigo no momento que você precisa. Então, você tem que só ter uma fonte segura aonde buscar essas informações. Mas não precisa ficar pensando que você vai decorar a lei, porque isso não existe, tá? Ninguém vai decorar a legislação, não precisa ter medo da legislação, mas busque sim uma metodologia que permita que você seja preparado para que quando você precisar das informações, você saiba aonde buscá-las, né? E isso, com o tempo, você vai se familiarizando ainda mais com essas informações e se tornando um profissional autônomo, um profissional totalmente completo, né? De forma a não sentir limitações quando você precisar fazer uma peça, precisar fazer uma impugnação, precisar fazer um recurso. Então, de uma vez por todas aqui, não precisa ter medo das legislações, não precisa ter medo, pensar que tem que decorar a legislação. Você só precisa ter uma fonte segura onde buscar essas informações e, com o tempo, você já vai ter familiaridade e autonomia para, quando o problema se apresentar, você, opa, isso daqui eu já sei onde está, já vi isso aqui antes, e muitas vezes não é nem na legislação, muitas vezes nos princípios, né? Por isso que a gente também cuida do analista de licitação, para que ele entenda como que funcionam os princípios que se aplicam à licitação. Muitas vezes a gente não tem a resposta na lei, mas a resposta está dentro de um princípio. Então, tudo isso faz parte da base, né, da arquitetura ali do analista de licitação, do conhecimento que ele tem que ter quando ele vai atuar, quando ele vai partir ali para o campo de batalha. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever, ative as notificações no sininho, eu te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço para você.